Imagine isso: você acorda na segunda-feira e promete a si mesmo que dessa vez vai ser totalmente diferente. Que vai ter disciplina, que vai parar de procrastinar, que vai parar de se auto-sabotar, que vai fazer o que precisa ser feito para conseguir e alcançar os seus objetivos. E finalmente que vai colocar a sua vida adulta nos trilhos. Mas chega na quinta-feira, você está exausto, cansado mentalmente, afunda na culpa por não conseguir bater a meta do dia, não ter conseguido, não ter alcançado o que planejou, não ter cumprido o seu planejamento da semana. Mas se eu te dissesse que o problema talvez não seja a sua falta de esforço, e que o fato de você se auto-sabotar, procrastinar, se analisar ao extremo, criar soluções, situações na sua cabeça, por o fato de justamente você se importar tanto. Se importar demais. Michel de Montaigne, um dos maiores pensadores do século XVI, descobriu algo que vai contra tudo o que os gurus, coaches de produtividade, de alta performance falam e nos ensinam. Ele percebeu um grande detalhe: que a nossa obsessão por ter uma rotina perfeita, o controle absoluto e a disciplina inabalável, é, na verdade, a própria raiz do seu fracasso. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você para que nós possamos desconstruir essa prisão. Eu quero também compartilhar com você o porquê você procrastina e como a filosofia de fala sobre soltar o peso e que soltar o peso pode fazer a sua vida começar a decolar. Desde que entramos na vida adulta, nós carregamos uma mochila invisível e nessa mochila colocamos uma expectativa de sermos profissionais de sucesso, pessoas incríveis, pessoas muito inteligentes, pessoas que antes dos 35 anos já teremos nosso imóvel, nosso carro e também uma família. Também pessoas muito resolvidas, com os traumas resolvidos e também muito disciplinadas. Aí olhamos para o lado e vemos, graças ao Instagram, que as pessoas têm a vida perfeita, disciplinada, a vida no controle, menos nós. E para compensar essa comparação que nós mesmos fizemos, nós criamos uma regra rígida. Dizemos: eu não posso errar, eu tenho que ser totalmente disciplinado, eu preciso acordar às 5:30 da manhã, eu preciso ser produtivo o tempo inteiro, eu não posso descansar, eu não posso estar no ócio, eu tenho que dar conta de tudo. Quantas vezes eu já falei e ainda falo essas frases para mim? Hoje bem menos, mas e você? Fala ainda algumas frases dessas? Mas Montesquieu, se retirar das pressões da sociedade de sua época, notou um padrão trágico na mente humana. Quanto mais tentamos forçar uma versão idealizada de nós mesmos, mais a nossa versão real se rebela contra nós. A procrastinação, ela não é preguiça. Ela é a sua mente fugindo de insuportável, uma cobrança que você não dá conta, uma cobrança de ser perfeito. Montesquieu foi revolucionário, porque em vez de buscar a perfeição, ele decidiu documentar as suas próprias falhas, seus fracassos. Ele aceitou as suas inconsistências e ele entendeu uma das coisas mais importantes, que a verdadeira autorresponsabilidade não nasce quando você se chicoteia por ter falhado, ruminado aquele sentimento de erro. Ela nasce quando você para de se importar com o irreal, começa a lidar, a aceitar o real, a sua imperfeição, a sua inconsistência, a sua autossabotagem, a sua procrastinação, a sua imperfeição. Pense em seus conflitos internos. Aquela voz que diz que você já está ficando para trás, que você não consegue, você é desorganizado, que a grama do vizinho é sempre mais verde, que você deveria estar mais rico, já deveria ter o seu apartamento, já deveria ter um carro quitado, já deveria ter finalizado a faculdade, já deveria estar numa empresa muito grande. Voz que suga a sua energia.
e que você deveria usar para começar seus projetos, seus planos, sua transição de carreira, quem sabe um canal no YouTube, sua dieta, seu início de academia. Quando Montesquieu nos convida a não nos importarmos, ele não está falando de apatia, ele não está falando em não ação, ele não está falando em ficar parado, jogar tudo para o alto e dizer que não quer mais. Pelo contrário, o desapego é uma estratégia sensacional. É parar de você se importar com o seu julgamento interno. Aquela vozinha que fica falando na sua cabeça, que fica inventando histórias, fica inventando situações que não vão acontecer. É muitas vezes aceitar fazer o mal feito hoje para conseguir mudar e arrumar depois. É aceitar você fazer o mínimo hoje porque a sua energia ela oscila. Dias que você vai estar 100%, dias que você vai estar 50, 30, 20 e também respeitar você no seu dia. E é também o que chamamos de paradoxo do desapego. Quantas vezes você já conseguiu resolver um problema quando simplesmente o deixou de lado ou disse que se dane ou até mesmo falou para si mesmo, não vou conseguir resolver isso agora. E é nesse exato momento que a sua ansiedade por querer resolver o problema vai embora. Você fica com a cabeça mais leve, seus pensamentos eles fluem, a pressão some, a mágica acontece e você entra em ação. Quando você solta a necessidade de estar provando para os outros que você é o mestre da rotina perfeita, mestre da disciplina, mestre contra a procrastinação, que é foda na produtividade, você finalmente ganha espaço para respirar e ser você. E é nesse espaço de leveza, de menos pressão, que os bons hábitos se formam. Não por pressão, por imposição, mas de forma natural. Porque você não precisa brigar com você todos os dias, cobrar para ser produtivo o tempo inteiro. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade nisso. Eu não lido bem com o ócio, eu não lido bem em não estar produzindo, eu não lido bem em não estar estudando, lendo, me aperfeiçoando. Eu não consigo ainda lidar bem com isso. Mas é uma coisa que eu estou melhorando. E Montesquieu nos deixou uma lição que eu acho que, na minha visão, ela é um dos maiores antídotos para a nossa geração. Você não precisa ser perfeito para ser validado. A sua imperfeição já é o suficiente. E o principal, quando você parar de se importar com o peso das expectativas que colocaram na sua vida e que não são suas. Simplesmente a sua vida ela começa a se encaixar, a sua vida começa a fluir e tudo começa a acontecer. A autossabotagem perde a força, a procrastinação diminui, aquela vozinha na sua cabeça diminui o poder. Não que isso não vá sumir, pelo contrário, há dias mais difíceis, há dias que há mais trabalho mentalmente. Há dias em que você vai precisar mais forte, mas você aprende a lidar com isso e principalmente aprende a aceitar a sua imperfeição. Porque você parou de lutar contra uma pessoa que você não é, aprendeu a se aceitar, aprendeu o que são suas habilidades, aprendeu no que você é bom, aprendeu no que precisa melhorar, aprendeu no que não precisa melhorar e começou a focar na pessoa mais importante da sua vida, você. Porque se você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você se cuidar, você se desenvolver, automaticamente você vai ajudar as pessoas que estão ao seu lado. E aí eu pergunto que você respondesse aqui embaixo. Qual é a cobrança irreal que você carrega e está te paralisando nesse exato momento? E o que aconteceria se hoje você decidisse não se importar mais com isso? Comenta aqui embaixo. Vou gostar de ver a sua resposta. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta, comente, também abaixo me ajuda muito. E também se inscreva para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.